Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, professor do Sistema Fares Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna vamos a mais uma videoaula. Componentes do sangue humano. Bom, descrevendo agora os componentes em maior detalhe do sangue humano, já passamos da aula de apresentação sobre o sangue, nossa aula anterior, nós temos que lembrar que o plasma representa 55% do volume total do sangue. E o plasma é o responsável por essa maior fluidez do sangue, essa fluidez do sangue. O plasma é composto por 90% de água e 10% de solutos. Esses solutos podem ser de alto ou de baixo peso molecular. Os solutos de baixo peso molecular são representados, então, pelos íons, aminoácidos, glicose, vitaminas, ácido lático, por exemplo. E de alto peso molecular nós temos aqui a sorobubina, que é uma proteína que garante a pressão osmótica do sangue. Imunoglobulina, os anticorpos, aí eu destaco o anticorpo IgG, o IgA, o IgM, o IgD e o IgE. Esse Ig vem de imunoglobulina, imunoglobulina são os anticorpos, na verdade é o termo bioquímico usado para a palavra anticorpo. Lipoproteínas, LDL, HDL, o LDL é uma lipoproteína também conhecida como colesterol ruim, e o HDL também é uma lipoproteína, também denominado de colesterol bom. Nós temos proteínas de coagulação, trombina, tromboplastina, também se dissolvem nesse plasma, e nós temos os hormônios esses que também são moléculas transportadas pelo plasma. Então aqui no processo de centrifugação, você observa após a remoção do sangue do braço deste homem, nós temos aqui o sangue sendo centrifugado, você observa que o plasma, por ter menor densidade, fica em cima, nessa fase superior, e os elementos segurados ficam abaixo. Lembremos que aqui você tem células do sangue, apesar de a gente saber que nem todos os elementos segurados são células. Destaca-se os elementos segurados, células, as hemácias e os leucócitos. E no caso as plaquetas não são células, as plaquetas são fragmentos de células. Quero lembrá-los, pessoal, que em relação aos elementos segurados, os únicos que possuem núcleo são os leucócitos. Em relação às hemácias são as estruturas que vocês estão vendo aqui avermelhadas, na nossa imagem você observa elas tendo um aspecto bicôncavo, você observa aqui que as hemácias elas têm um aspecto bicôncavo, elas são achatadas, então elas são responsáveis pelo transporte de gases, anucleadas e bicôncavas em mamíferos. As mulheres têm em torno de 4,5 milhões por milímetro cúbico de sangue e os homens 5,5 milhões. Essa diferença tem a ver com o fato de os homens, uma delas, terem mais testosterona do que as mulheres. Na outra, é o fato dos homens terem mais músculo, massa muscular, exigindo, no caso, mais oxigênio. Então a testosterona aumenta a produção de hemácias e, no caso, pessoal, a massa muscular exige mais oxigênio. Então justifica-se os homens terem mais hemácias que as mulheres. As hemácias derivam dos eritroblastos da medula óssea vermelha, que são células precursoras, e são produzidas a partir de um hormônio liberado pelos rins chamado de EPO, também conhecido como eritropoetina. As hemácias possuem hemoglobinas A1, 97%, A2, 2% e a fetal, 1%. Então, um adulto humano ele tem 97% das suas hemoglobinas sendo hemoglobinas A1, que é a hemoglobina que você está vendo aqui nessa imagem. Hemoglobina essa que é formada por 4 cadeias, 2 betas e 2 alfas, como você pode observar nessa imagem. E essa hemoglobina tem 4 cadeias, 2 alfas e 2 betas, e em cada cadeia dessa proteica representada em azul nessa imagem, você tem o grupo M. O grupo M representa um anel que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e esse anel tem no seu centro ferro. Ferro 2+, que é o ferro funcional da hemoglobina. Hemoglobina com ferro 2+, consegue ter eficiência no transporte de oxigênio. O oxigênio é transportado pelo ferro, já o CO2 não. O CO2 é transportado pelos resíduos aminoterminal, os resíduos aminoterminais das moléculas de hemoglobina. Então, cada hemoglobina dessa tem 4 resíduos aminoterminais, transportando 4 moléculas de CO2, e cada hemoglobina tem 4 grupos M. Cada grupo M com seu ferro transporta um oxigênio. Bom, hemoglobina quando é atacada por radicais livres, ela fica hemoglobina oxidada, no caso com ferro 3+, não sendo ativa nesse caso, sendo considerada, sendo denominada de metahemoglobina. O fato de as hemácias serem bicôncavas, isso favorece o quê? Favorece uma melhor capacidade de captar gases quando elas passam pelos pulmões e também de liberar gases quando elas passam pelos tecidos, ok? Bom, anemia representa uma redução da concentração de hemoglobina e ou hemácias.
leva à redução da oxigenação dos tecidos. Essa anemia pode ser por falta de ferro, sendo então denominada de ferropriva. A falta de ferro no corpo, muitas vezes por processos hemorrágicos, até mais do que carência de ingestão, ela está associada a uma redução da síntese de hemoglobina. Com a redução da síntese de hemoglobina também acontece a síntese na produção de hemácias normais. Né? Então nós temos aí a anemia ferropriva, a anemia por falta de ferro, que é a anemia clássica, apesar de existirem outros tipos de anemia que vão ser discutidas em aulas posteriores. Bom, só para lembrar que essa imagem mostra um sangue normal e aqui embaixo o sangue de uma pessoa com anemia. Os leucócitos ou glóbulos brancos, né? Enquanto as hemácias são os glóbulos vermelhos, também chamada de eritrócitos, os leucócitos são os glóbulos brancos. Eles atuam na defesa contra patógenos. Patógenos você entenda como sendo vírus, como sendo bactérias, como sendo protozoários. Então, são atraídos por quimiotaxia, realizam diapedese. Quimiotaxia é quando você tem, por exemplo, você fura o seu dedo, uma bactéria cai na região intersticial, essa bactéria libera toxinas no meio, substâncias químicas, que atraem as células de defesa a saírem do vaso. Então, a atração por substâncias químicas representa a quimiotaxia. Né? Já, no caso, o atravessar pela parede do vaso representa a diapedese. Então, primeiro, o micro-organismo libera substâncias químicas que vão fazer com que o leucócito seja atraído. Esse leucócito ele é atraído por substâncias químicas. Quando ele atravessa a parede do vaso, caracteriza a diapedese. Então, uma coisa é ser atraído, quimiotaxia, outra coisa é atravessar o vaso, diapedese. Há em torno de 4,5 a 11,5 mil por milímetro cúbico de sangue e, lembrando a vocês, que o quadro conhecido como leucopenia é a redução dos leucócitos. Acontece quando a pessoa, por exemplo, está com AIDS. Quando a pessoa tem AIDS, ela tem redução de leucócitos. E leucocitose, aumento de leucócitos. Acontece quando a pessoa, por exemplo, tem uma infecção. Os leucócitos possuem grânulos visíveis, né? Os leucócitos que possuem grânulos visíveis são chamados granulócitos, visíveis por métodos de coloração em laboratório. São eles o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. E os leucócitos que não possuem grânulos visíveis são os agranulócitos, representados então pelos linfócitos e pelos monócitos. Bom, quero lembrar vocês que os neutrófilos eles atuam na fagocitose contra vírus, contra bactérias. Os eosinófilos são leucócitos que combatem parasitas e também estão associados à atividade antialérgica. Os eosinófilos liberam estaminase, enzima que degrada a histamina, então é uma célula que tem atividade antialérgica. Os basófilos liberam histamina, são as células que garantem a atividade alérgica. Né? Então, enquanto os eosinófilos são células antialérgicas, os basófilos são células que garantem a alergia através da liberação de histamina. Histamina é o mediador das alergias. E os linfócitos participam da defesa específica. O linfócito B, quando é estimulado pelo antígeno, vira plasmócito. Plasmócito secreta anticorpos. E os linfócitos T, que pode ser CD4 ou CD8. O linfócito CD4 é aquele que, quando é ativado pelo antígeno, ele libera citocinas, que ativam todo o sistema de defesa. Detalhe que essa célula é a principal célula atacada pelo HIV, o linfócito CD4. Já o linfócito CD8 é uma célula responsável pela defesa contra tumores, contra células contaminadas com vírus, e também o linfócito CD8 é a célula responsável pelo fracasso dos transplantes. Já o monócito, quando sofre de diapedese, vira macrófago, que, assim como o neutrófilo, realiza atividade fagocítica sobre micro-organismos. Bom, aqui você está vendo o neutrófilo com seu núcleo trilobulado, aqui você vê o eosinófilo com seu núcleo bilobulado, aqui você observa o linfócito com seu núcleo mais circular, aqui o basófilo, né? E aqui você está observando o monócito com seu núcleo no aspecto de um rim. As plaquetas são fragmentos de células, fragmentos dos megacariócitos, também chamadas de trombócitos. São anucleadas, variam de 150 a 450 mil, vivem por 10 dias, são exclusivas de mamíferos. Detalhe que secretam serotonina e tromboplastina. Essa serotonina, que também é um neurotransmissor, tem um papel importante na vasoconstrição. Então, quando você se corta, antes de acontecer a coagulação, nós temos vasoconstrição, que evita essa perda de sangue. E, particularmente, a tromboplastina que ela libera, ativa a chamada cascata de coagulação. A redução de plaquetas chama-se trombocitopenia. Acontece quando a pessoa é envenenada por alguns tipos de agrotóxicos, por exemplo. E também acontece quando a pessoa tem dengue, ela tem trombocitopenia. Trombocitose, geralmente após um processo hemorrágico, as plaquetas aumentam, sendo um processo de reação a essa queda do volume de sangue, e aí é como se o corpo estivesse detectando uma hemorragia, então aumenta-se as plaquetas para tentar combater esse processo hemorrágico. Bom, aqui você observa a cascata de coagulação chamada via intrínseca. Então sofremos uma lesão e essa lesão atinge o vaso,
as plaquetas liberam tromboplastina, essa tromboplastina, com a ajuda do cofator cálcio, transforma a proteína inativa, protombina, em trombina, que é uma proteína ativa, com atividade enzimática, uma proteína enzima. Tá? Essa trombina transforma fibrinogênio, com a ajuda do cálcio, em fibrina. Fibrinogênio representa uma proteína solúvel, fibrina uma proteína insolúvel. Essa fibrina mais elementos figurados formam um coágulo. Coágulo esse que vai tampar a lesão. Então, tudo isso aqui acontece quando o vaso é lesionado. Detalhe que tanto a protombina quanto o fibrinogênio derivam do fígado. Após 1 a 2 dias desse coágulo, a plasmina derivada do plasminogênio remove o mesmo do vaso, restaurando a sua fisiologia. Aqui você observa o coágulo esse que possui a chamada rede fibrina associada aos elementos figurados. Tá ok? Até o nosso próximo encontro e até breve.